Mesquita ao Vivo. De volta aqui nesse bate-papo. E intimidade. Eu vejo assim que as trevas têm se levantado para dividir, né? E obviamente, pegando essa linha que acontece, né, em muitas casas, né, com todos em algum momento, né, uns mais, uns menos, né, a questão da ira, né, dessa revolta, né, eu acho que isso vem assim meio que, né, para afastar, né, para separar, né, porque tanto quem explode também não quer, né, e quem toma, né, a agressão ali, né, tampouco fica com vontade, né? Então, assim, eu vejo que essas estratégias são sujas, né? E do maligno para separar o casal, né? E a gente sabe que o casamento depende, né, da intimidade, né? Depende da comunhão, né? Deus já colocou os dois dentro de uma casa, depois jogou os dois para dentro de um quarto e jogou os dois para cima de uma cama, né? De 1,38 por 1,88, né? Padrão aquela, né? Os irmãos... São maior. Vocês já são um pouquinho maior, né? Eu tô usando a padrão, que tá bom, claro, né? Sobra um pouquinho ainda. Aí você já tem a marzinha. Mas ela é pra quê? Pra gerar comunhão, né? Independente do tamanho do colchão. O importante, né? A gente ter essa visão, né? Esse entendimento do propósito, né? Do ajuste. Por quê? Porque mesmo tendo essas diferenças, né? Deus quer o acerto. A Mara lembrou da passagem aquela, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Amém. Né? E como é que vocês fazem assim? Quando pega, o bicho pega, e aí? Vamos deitar junto, e aí? Muito tempo. Quando o bicho pegava, a gente não deitava junto. Eu não conseguia ficar junto com a pessoa. Né? No caso é o Zé, né? Eu deitava, ela que saía. O Zé fazia a parte dele. Eu fazia a minha parte, a gente deitava. Isso. Eu ia pro sofá. O que acontece, assim... O que fazer para mudar, né? Porque exatamente. Muitos fazem isso, mas isso em nome de Jesus não existe mais. Não. E é agora uma novidade de vida, né? Do conserto. Exatamente. Eu confesso que sempre fui muito resistente, assim, porque eu achava que ele estava errado. Sim, batia o pé e razão. Isso. E as últimas vezes aí agora... tu tinha razão, ele tinha razão e ninguém tinha razão. Exatamente. E eu vejo assim que isso é tão forte porque a gente sabe a palavra, a gente conhece a palavra, mas a gente vê que aquele bicho do orgulho é tão grande ainda dentro de mim, né? E dentro de nós, dentro de um lar, assim, que aquilo ele te cega a ponto de, não, tu tá certa. Tu tá certa, né? E hoje, assim, eu vejo assim que algumas coisas mudaram, isso dentro de mim, né? Isso eu posso falar dentro de mim. Eu vejo, assim, que dentro de mim e no meu cotidiano, assim, eu tenho visto que isso não vai adiantar nada, né? Sim. Eu só vou dormir uma noite muito mal, sim, né? E também eu vejo, assim, que... Vai passar frio? Sim. Não vai ter o calorzinho do teto? Sim, vou passar... Exatamente, que eu não consigo dormir, né? Mas eu vejo assim que isso... É o orgulho, né? Tu vê que dureza, né? Não vou voltar. Não vou voltar. Agora que eu saio, não vou voltar. Exatamente. Passo frio e durmo torto, mas não volto. Não volto. Orgulho. Orgulho, que bobagem, exatamente. Né? Só que aí eu vejo, assim, que desde um dia que aconteceu... Então assim, chega, povo de Deus, chega. Que aconteceu uma situação, assim, que no outro dia a gente tinha uma mensagem, um seminário, primeira mensagem de consagração lá em Caçapava, né, do seminário. Aquele dia foi derradeiro, assim, para mim, porque a gente estava ruim um com o outro, né, aquele sentimento dentro, e nós tínhamos uma mensagem de noite, né? E eu, todo dia, passei assim, eu tô errada, eu tenho que consertar, mas aquilo era mais forte, assim, ó, misericórdia, assim, tem que expor, né? E aí eu sei que, um pouquinho antes de começar a mensagem, eu fiquei sentada, assim, no sofá, e eu pensei, bom, ou ele vai para a mensagem, vai ministrar a mensagem, eu vou ficar aqui, ou então eu vou descer, eu vou baixar minha cabeça, né? Mas aí, na hora, assim, o Senhor me disse, assim, sabe, que nós estamos lá para ser o exemplo. E foi interessante, né, que nessa mensagem de consagração, quando a gente vai para um livro, e aí eu queria falar um pouco da editora, né, que nos ajuda em todo isso aí, tem Esposa e Modelação, mas aí lá na consagração eu fui ver, né, aí a primeira mensagem, capítulo 1, 2, 3, e lá falava muito sobre o ego,
sobre Ego. que a gente tinha que abandonar o nosso ego, aquilo que a gente pensa. E aí falou demais, assim, meu Deus, como é que eu vou falar de consagração, vou falar coisa. E aquilo falou exatamente aquilo que a gente estava passando naquele dia, sabe? E aí foi então que Deus me mostrou, né, que precisa abandonar o ego, precisa largar o Isaac. Lá fala também da parte de Abraão e Isaac, né? Então isso mexe muito com a gente, né? Esse testemunho do casamento, do que a gente vive, a gente vê assim como Deus trabalha, né? E justamente agora, nesses últimos tempos, Deus tem mostrado os princípios, né, de um homem consagrado, de uma pessoa consagrada, a importância, né, que aí fala um pouco do lado de 1 Coríntios 13, da importância da gente abandonar esse ego. E no momento que a gente cresce com esse ego, acaba, estoura em casa, estoura, né, no trabalho, estoura muitas coisas, e acaba perdendo justamente essa intimidade que tu falou. Então Deus quer que a gente procure uma intimidade com Ele, abandone o ego, né? Como foi falado na mensagem, né? Que a gente precisa parar, olhar, né? O velho homem já morreu, está crucificado, né? Agora vamos lá e vamos olhar para o que Deus fez, né, na nossa vida. E é isso que eu vejo, assim, né? Nessa experiência que até eu interrompi a Mayara, mas, né, a gente se consertou, né, antes da mensagem, né? Eu falei para ela do que Deus tinha falado comigo naquele livro, e da importância que a gente vê que a gente precisa abandonar o ego. Então eu fui para o seminário que era consagração, que eu tinha que estudar para consagração, coisas desse tipo, e ali falou tudo o que eu estava passando naquele dia. Legal, que eu precisava abandonar o ego, abandonar o meu orgulho, né? Aquilo que a gente estava passando. Então foi uma experiência muito interessante. E eu vejo que a gente assim teve. também que foi aquele dia que Deus escolheu assim para ser derradeiro, né? Sim. Aquele dia assim, ó, porque a gente precisa ser exposto para nós mesmos, né? Precisa ser exposto para nós mesmos do que tem dentro de nós, né? E aí, quando acontece uma situação assim, a gente vê exatamente o que está ainda prevalecendo dentro de nós e qual é a minha posição, né? E aí eu olhei assim e eu acompanho também quando às vezes ele vai ministrar, eu procuro dar uma olhada no livro antes para me saber, né, o que vai ser falado, assim, né? E aí quando falava assim sobre o Isaac, assim, também veio também direto para mim, né? Porque o orgulho ainda é um Isaac muito grande ainda dentro de qualquer um de nós, né? E aí Deus durante todo esse seminário Deus nos mostrou, né, como é que é uma pessoa consagrada. Que legal. Né? Então isso assim foi aquele dia assim eu vejo assim que Deus pôde fazer uma obra assim para que isso não aconteça mais, né? Para que a gente se acerte, né? Porque vai vir, né? É impossível não vir, não, sim, né? situações vão as ter. situações, né? Mas e a gente tem que entender que isso faz parte da vida. Isso, exatamente, do dia a dia. Mas que eu preciso... não faz parte, a gente fica louco, né? Exatamente, Explodir, né? Verdade. Mas que eu preciso manter, né, o meu padrão, aquilo, o ensinamento bíblico, né? Preciso considerar Deus e não considerar um velho homem. É verdade. Considerar Deus. Não, eu acho que isso é um processo bem legal, né? E fico bem feliz porque a gente tinha combinado de estar aqui hoje, né? E essas coisas vão acontecendo meio que nesse intervalo, né? Então a gente vê assim que é bem do Senhor, né? E Deus assim deu essa linha assim de a gente falar sobre o matrimônio, né? Falar sobre a igreja na casa, né? E porque é a base, né? Amém. Pra gente transbordar isso na cidade, né? Na irmandade e ver que vale a pena participar dos encontros, vale a pena a gente estar junto, né? Sim. Vale a pena a gente investir na esposa, a esposa investir no marido, porque quando você se consagra, você está investido na tua família. Amém. Está investido nos teus filhos. Verdade. Não é só no Zé, né? Verdade. Glória a Deus, mas também está nele, né? Ele, quando investe nos filhos, investe na esposa, investe nele, Verdade. né? Porque está investido numa só carne, né? O casamento. Então, essa visão que a gente tem, e a gente tem todo esse manancial aí na Editora Vento Sul, né? Na Rádio TV Menorá, Pão de Judá, tudo isso, né? Na Palavra de Deus, né? Obviamente, que é a base. Mas isso tudo vem abrindo o entendimento de como nós vivermos aqui, né? E onde é que a gente quer chegar? Acho que isso é um ponto importante. Aonde que a gente quer chegar nesse trabalho, né? Diário, para que o Espírito nos use. A gente tem que despertar, assim, falar sobre isso. Amém. Falar do propósito, né? Falar do propósito do casamento, né? E uma coisa que me veio assim, né? A gente precisa sempre ter esse entendimento, assim. Você crê que o Zé é o teu marido? Você crê que o Zé é um varão escolhido de Deus para tua vida? Eu creio, porque eu tive uma vez a experiência, na época, quando eu conheci o Zé, ele não era da igreja. E eu lembro que
Na época foi meio escandaloso, assim, porque ele era mundano e eu era da igreja, e aí ninguém queria. E um dia chegou uma irmã pra mim e disse assim, ó, ele é o teu marido. Amém. E tu sentiu isso? Não, e exatamente. E aí, naquela hora, assim, todo mundo dizia não, eu dentro de mim já nem sabia. Eu sabia, mas era tanto não à volta que tu fica até achando que não, né? E eu me lembro quando ela falou aquilo, assim, ela disse, tu tira uma semana com propósito com o Senhor, tu ora, tu jejua, porque Deus vai te mostrar. Amém. E naquela uma semana, aconteceu muitas coisas, assim, pequenas, mas depois de uns 8, 9 anos, um dia nós estávamos prestes para se separar. Isso a gente não estava na igreja ainda, não tinha voltado, né? E eu lembro que eu deitei e dormi, assim, um sono, assim, de tarde. E eu lembro que eu acordei com uma luz, assim, um anjo, creio, assim, sentou na cama. Disse, por que tá chorando? Amém. E eu, tô chorando por isso, por aquilo, né? E aí eu me lembro que aquele anjo falou assim, ó, mas por que tu tá chorando se fui eu que te dei? Não era o marido que tu queria? É esse o teu marido? Por que tu vai te separar? E aí eu sei que eu tomei um impacto, assim, dentro de mim, houve um impacto muito grande. E eu sei que quando eu acordei sentada, assim, chorando. Ah, legal. Né? E aí eu soube que, de fato, aquilo tinha acontecido, que eu não estava dormindo, né? Sim, eu sim. tinha Tem uma experiência, sentado né? na cama. Então Então, qual é a aquilo... tua dúvida? Nenhuma. Nenhuma. É um marido e tanto. Ô, Glória. Zé, tu Só. tem dúvida que essa mulher alguma? Nenhuma, desde a primeira vez É que a a tua gente... esposa. Desde 4 de novembro de 2007, quando a gente se Bateu os conheceu, olhos e deu. a gente, É tu. né, ficou, né, assim, a gente ficou E Deus falou contigo. e eu disse pra ela, nem tinha Deus, nem conhecia Deus, né, porque eu era mundano. Eu cheguei e falei pra ela assim, eu acho que eu achei a pessoa certa. 2007, 4 de novembro, no meio de uma festa. E foi ali que Deus me trouxe Deus pro reino. precisa lembrar a gente, né, dos arranjos, e te tirou De lá do mundo. da bagunça da do bagunça. mundo, graças a Deus. Glória Né? a Deus. Te deu uma vida nova, te deu uma varoa, te deu, né, uma auxiliadora idônea, Amém. né, te deu uma família, Glória né, a Deus, te eu livrou agradeço. das porcarias, né, do mundo. Amém. E a gente precisa trazer isso à memória, Amém. sabe? Aquele versículo que fala, quero trazer à memória quem pode dar esperança. Amém. Quero trazer. E geralmente a gente só traz o que não presta. Então, vamos voltar para casinha, né? Vamos glorificar Deus Amém. e se agarrar no propósito. Amém. Agora fica assim para nós todos aqui, né? Você que está acompanhando aí também, de a gente trabalhar essa questão no íntimo, né? De aprofundar agora isso, né? Porque às vezes não é o que ele fez, outras coisas anteriores que fazem explodir. Então, tipo, tá no 9, tá no 10, para estourar é fácil. Então a gente precisa trabalhar esse processo de cura aprofundada, Amém. né? Aprofundar essa cura, porque eu tenho certeza aí que para todos nós, né, grandes coisas fez e grandes coisas fará o Senhor. Amém, amados? Amém. 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 Ficamos por aqui, né? Passamos um Amém. pouquinho do tempo, mas quero agradecer a participação dos irmãos aí, uma Amém. alegria nós estar junto nesse bate-papo. Muito obrigado. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Deus Deus abençoe a abençoe. todos. Deus Amém. abençoe. Quinta ao Vivo.